Olá, pessoal. Queria pedir desculpas para vocês pelo esse nosso atraso aqui. E, primeiramente, acho que boa tarde a todos. Vou me apresentar, eu sou o Rodrigo Fácio, trabalho aqui no CAIS, no Centro de Atendimento a Incidentes de Segurança, aqui da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. E, definitivamente, gostaria de dar boas-vindas a todos, em nome da RNP. Gostaria também Precisa de vídeo, né? nosso agradecimento ao Ivo Peixinho, nosso convidado de hoje. E vou começar aqui falando um pouquinho sobre o Ivo, depois já vou liberar para ele já a nossa apresentação, ok? Cara, obrigado. Tudo Bom, certo. só verificar aqui, acho que o áudio do Ivo está aberto. Tá ok. Vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre o Ivo, um pouquinho da palestra também, sobre esse nosso webinar. Depois vou passar a palavra para ele. Bom, o Ivo é perito criminal federal, lotado no Serviço de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, especialista em gestão de segurança da informação pela UNB e em sistemas distribuídos pela UFBA. Além de trabalhar como perito criminal, ele é professor de pós-graduação de análise de malware e é autor dos cursos de Introdução à Segurança e Segurança de Redes e Sistemas da Escola Superior de Redes aqui da RNP. Bom, por fim, sua experiência é reconhecida em eventos nacionais e internacionais, como o IC Cyber, o RoadSec, o GTS, o FURT, onde eu já tive a oportunidade de ministrar diversas palestras. Agora, falando um pouquinho sobre o que vai ser o tema hoje do nosso webinar. O webinar é sobre incidentes de segurança versus condutas criminosas, prevenção de evidências, triagem e comunicação a autoridades. O objetivo da apresentação é abordar os pontos relevantes das normas legais, como essas informações devem ser repassadas a autoridades judiciais competentes, se forem solicitadas ou quando necessárias. Então, esse vai ser o nosso webinar. E queria dar só um último recado, que todos que estão participando aqui do nosso webinar vai ter uma declaração de participação. Ela vai estar disponível no site em até 36 horas, tá? E nós estamos gravando também esse webinar e também vai estar disponível lá no site da Escola Superior de Redes. Então, um recadinho para o pessoal. Agora eu vou falar sobre como que a gente vai fazer um pouco da dinâmica. A apresentação do Ivo, ela vai acontecer agora e nós estamos liberando o chat para envio de perguntas e no final a gente vai abrir as questões para as perguntas e tudo mais um tempinho aí, tá ok? Vou passar a palavra agora para o Ivo Peixinho. Queria agradecer novamente a participação de todos. Ivo, acho que está liberado já aí para você. Boa tarde, todos me ouvem? Peço desculpas pelo pequeno atraso aí, né? Tivemos alguns problemas aqui para chegar e também eu tive um problema em casa, mas estamos aqui. Bom, como foi falado pelo Rodrigo, a ideia desse webinar é falar um pouco dessa questão de como é que a gente correlaciona tiros, né, CSIRTs com a questão policial, como é que a gente troca informações, como é que faz uma denúncia, como é que preserva questões de evidências e, assim, ter muito aos normativos que existem, né? Quem já conhece esses normativos vai se familiarizar com algumas coisas, mas a ideia é a gente trocar uma ideia, porque isso é uma questão ainda em construção, né? A gente tem casos que foram reportados para a gente e cada caso tem sua dinâmica, cada caso tem suas particularidades. Então, acho que o debate talvez seja mais interessante do que a apresentação em si. Bom, então vamos começar. Bom, falar um pouquinho sobre a Polícia Federal, né? Vocês estão cansados de ouvir falar dela no jornal.
A Polícia Federal é a Polícia Judiciária da União, então isso é uma questão importante. Ela age em cima de crimes relacionados à União. Então, em geral, crimes contra entidades particulares são de competência da Polícia Civil. Só que aí tem um esse é a questão de infrações de repercussão interestadual e internacional que exigem repressão uniforme. Então, crimes cibernéticos constantemente caem nessa categoria, né? A gente costuma dizer que o crime cibernético ele não tem fronteiras. Em alguns casos, né, a gente submete uma denúncia ao Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça autoriza ou não, né, a condução dessa investigação pela Polícia Federal. Então, não necessariamente só por serem empresas privadas, em geral, é de competência da Polícia Civil, mas em alguns casos essa competência pode ser nossa. Tráfico de drogas, contrabando de caminho, polícia marítima, aeroportuária de fronteiras, né, conflitos agrários, entre outros, né? Então, aí é uma pequena quantidade, né? Se a gente for na lei, essa quantidade é maior. Bom, eu trabalho no Serviço de Repressão a Crimes Cibernéticos, que é uma unidade do órgão central que especificamente cuida da questão de crimes cibernéticos. A gente está vinculado à Coordenação Geral de Polícia Fazendária, que está vinculada à Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado. Né? Então, mais ou menos essa é a estrutura. Ela foi criada em 2003 para coordenar essas ações de fraudes eletrônicas, né? Basicamente fraude bancária, internet banking, fraude de cartão de crédito. A gente tem um segmento específico para atuar nessa questão. A gente tem ainda uma questão que tem pouca casuística, mas a combate à venda de medicamentos na internet, né? Medicamentos que têm venda controlada ou contrabando, também a gente atua. Combate a crimes de alta tecnologia e combate à pornografia infantil. Né? Em 2014, a unidade responsável migrou da Divisão de Direitos Humanos para a nossa divisão. Então, hoje a gente também atua nessa área. Então, basicamente, esse é o nosso métier, digamos assim. Aqui é a estrutura, nós temos 4 subunidades. Eu já falei sobre uma delas, sobre 2. E a gente tem presença em todos os estados. Em 15 estados, a gente tem um grupo de repressão a crimes cibernéticos, que é vinculado à Delegacia de Polícia Fazendária, e nos outros estados a gente tem um responsável. Então, a gente tem como atuar, né, em todo o território nacional. Nós somos a unidade central, em geral, a gente não realiza investigações, mas a gente normalmente faz um levantamento inicial e repassa, né, se a questão chega pela gente, a gente repassa para a unidade para agir em cima. A nossa missão é basicamente esses 4 itens aí, né? A questão de coordenação, né? A gente tem um viés de coordenação desses grupos nos estados. Então, essa questão de combate às fraudes eletrônicas, segurança cibernética, crime de alta tecnologia, pornografia infantil e apoio aos crimes cibernéticos impróprios, né? Hoje é muito comum o crime usar computador de alguma forma, né? Então a gente também eventualmente apoia outras unidades que têm esse tipo de demanda. A gente tem uma missão de capacitar os policiais, né? É uma missão difícil. A gente tem cursos à distância, cursos presenciais. A gente faz algumas parcerias, inclusive a gente fez algumas parcerias com a Escola Superior de Reis da RNP, né? A gente tem esse trabalho aí, que nosso efetivo ele é espalhado pelo Brasil inteiro, a gente tem que capacitar esse efetivo, e os policiais eles não atuam só em uma área, né? Muitas vezes eles estão ligados a um grupo de repressão a crimes cibernéticos, eles mudam de área para outros crimes financeiros, corrupção, etc. Bom, alguém encaminhou aqui uma pergunta: o que são crimes de alta tecnologia? Bom, basicamente são os crimes que são feitos a partir de computadores, né, ou de equipamentos tecnológicos. Basicamente, o que a gente chama de crimes cibernéticos envolve todos esses tipos de crime. Na hora que a gente finalizar aqui, a gente pode debater mais esse assunto. Bom, continuando. Desenvolvimento de tecnologia de investigação.
Então a gente também tem essa missão de desenvolver técnicas e ferramentas para investigação e inteligência policial. Então, como órgão central, a gente tem essa missão, né, de trazer tecnologia para as unidades. E cooperação internacional, que é uma área muito importante para a gente, né, cooperação com outros países, outras forças policiais e empresas de fora do país. Né? O crime não tem fronteira e, eventualmente, a gente esbarra em questões de fronteiras de países. Né? Então, não são simples de resolver, mas a gente tem, né, avançado bastante nessa área. Sobre a questão legal dos crimes cibernéticos, né, a gente teve uma alteração mais ou menos recente nessa questão de crimes cibernéticos. Então eu elenquei aqui, numa linguagem mais simples, o que seriam o que são as condutas consideradas crime hoje pela legislação. Então, por exemplo, invasão de dispositivo informático, né? Então, um servidor que tem uma aplicação web foi invadido, né, subverteu algum mecanismo de segurança e houve um prejuízo ali. Então, isso seria uma conduta passível de criminosa. Produção de dispositivo ou software com objetivo ilícito, né? A pessoa criar um malware com o objetivo de fazer fraude bancária ou algum intento criminoso. Interrupção de serviço, né? Ataques DDoS seria um exemplo. Falsificação de dados, ou seja, alterar alguma coisa na base de dados pública, né? Sei lá, um cadastro de beneficiários do Bolsa Família, por exemplo. Ou divulgação de dados sigilosos, né? Vazamento de bancos de dados, informações que são protegidas por sigilo. Pornografia infantil, tanto o armazenamento quanto a distribuição. E uma questão importante, que a gente às vezes se perde nisso aqui, é que para você ter um crime, você tem que ter uma caracterização, tá? A gente vai falar isso mais na frente. Isso é importante porque, por exemplo, o estagiário tropeçar na tomada e fazer um ataque de negação de serviço num servidor, não necessariamente houve um intento de causar um prejuízo, né? Então, você tem essa questão do prejuízo ou do dolo. A pessoa intencionalmente queria causar algum prejuízo ali. E a legislação principal que eu vou tratar aqui, que é essa norma complementar, né, foi criada pelo Departamento de Segurança, Informação e Comunicações da Presidência da República. Essa norma ela foi constituída a partir de um comitê e nós participamos da elaboração dessa norma. O link está quebrado, eu vou comentar sobre isso já já. Então ela tem algumas diretrizes para registro de eventos, coleta e preservação de evidências e comunicação às autoridades competentes. Então, basicamente, ela trata da questão da equipe de tratamento de incidentes. Né? Então, quando você tem um incidente de segurança e esse incidente potencialmente leva a uma conduta criminosa, você tem, né, uma série de preocupações que você tem que ter, né, desde o momento em que você descobriu o incidente até o momento de você comunicar isso para uma autoridade. Então, a norma trata justamente de uma tentativa de padronizar e orientar as pessoas nesse tipo de conduta. Bom, ela foi baseada em outros 3 documentos, né? A norma complementar 8 é uma norma muito importante, não sei se todos tiveram a oportunidade de ler. Ela estabelece como você criar uma equipe de tratamento de incidente de segurança, né? Um CSIRT, um ETIR, ou seja lá a sigla que você use. Ela é interessante porque ela te dá várias opções, inclusive se você não tem pessoal, não tem equipe própria para fazer isso, ela te dá algumas opções para você usar a própria equipe de TI que cuida da área de segurança. Não é o ideal, mas é uma possibilidade. Então, quem não teve acesso a essa norma, eu sugiro que depois baixe e dê uma lida. Né? Quem não tem um ETIR no seu órgão, né? Isso é muito importante. Né? A gente lidar com um órgão que foi invadido, que teve algum problema, quando ele tem uma equipe de tratamento de incidentes, a relação é completamente diferente de um órgão que não tem. Né? As preocupações, a gente tem muito mais facilidade de atuar.
Além da norma complementar, essa norma foi baseada na norma da BNT, que dá diretrizes de identificação, coleta, aquisição e preservação, e na RFC 3227, né, que são as normas mais internacionais. Bom, alguém fez uma pergunta aqui, qual é o nome da norma complementar? No caso, a norma complementar 21. Ela está aqui no slide anterior e se refere a diretrizes para a preservação de evidências. Se você procurar no Google norma complementar 21 DSIC, você vai encontrar. Parece que o link no DSIC mudou, ou eles mudaram de lugar, e eu não consegui realmente acessar esse link. Houve algum problema aí recente de atualização do site, mas pelo Google dá para achar ela rapidinho. E no próprio site do DSIC você acha o link para o diário oficial onde a norma foi publicada. É mais chatinho de ler porque é naquele formato do diário oficial, né, que mostra cada página como um PDF, então você tem que ficar salvando várias páginas. Depois eu posso, não sei como é que tem um recurso aqui para compartilhar, eu posso compartilhar o documento para quem tiver interesse. Bom, então essa norma, ela trata de alguns conceitos básicos. Né? Então, o conceito mais básico para a gente aqui é a questão da evidência digital. Então, o que é uma evidência digital? É uma informação ou um dado que é armazenado ou transmitido eletronicamente em modo binário que pode ser reconhecida como parte de um evento. Tá? Então, uma evidência se refere a um evento. Então, para a gente isso é importante porque se você tem uma conduta criminosa, você tem que iniciar uma investigação para apurar essa conduta. E essa apuração, ela vem através das evidências digitais. Né? Se você não tem evidências que comprovem que houve um ilícito, né, você não tem como começar uma investigação. Então, essa é uma questão importante e a gente tem que se ater a isso. Bom, sobre tratamento de incidentes, né, quem trabalha em um ETIR ou CSEARCH já está careca de ver isso aqui. Em geral, você tem um incidente de segurança, e você tem uma entidade que é responsável por tratar esse incidente. Esse incidente pode ser uma coisa simples, como, sei lá, alguém fez um scan de porta na sua rede, como algo complexo, como alguém invadiu um servidor, fez dump de uma base de dados com informações sigilosas e publicou na internet, ou está fazendo algum tipo de chantagem para divulgar a informação. Então você tem, né, níveis diferentes de incidente, nível de severidade. Então faz parte do tratamento de incidentes, né, da equipe de tratamento de incidentes, lidar com essas questões. Então, eventualmente, essa equipe ela vai se deparar com alguma conduta que se enquadra naqueles tipos que foram detalhados anteriormente. Então, pode haver aí uma necessidade de comunicar isso para uma autoridade competente, né, a Polícia Federal, a Polícia Civil, ou seja lá qual for. No caso de organizações da administração pública federal, em geral, a comunicação é para a Polícia Federal. Bom, como é que é a questão do tratamento de incidentes, né? O pessoal aí do CAIS, com certeza, sabe melhor do que eu isso aqui. Então, você tem 4 fases, né? Coleta, né? Exame, análise e resultados. Então, em geral, você vai isolar a área, né? Isolar a área aqui, eu não estou dizendo passar a fita no data center e fechar a porta, né? Estou dizendo você isolar o que tem relacionado àquele incidente de segurança, né? Quais são os elementos que fazem parte daquilo ali, onde você vai coletar as evidências. Então, coletar as evidências, garantir a integridade, o padrão é você usar uma função hash, né? Um SHA-256 da vida, ou a função que você esteja acostumado a usar, para você garantir que ao longo do tempo aquela informação não vai ser alterada. Identificar os equipamentos, né, um servidor, às vezes um roteador que está no meio do caminho, um firewall, uma ferramenta de segurança como o IDS, né, você pode ter eventos relacionados ao incidente em vários locais. Se você for fisicamente recolher essas evidências, você tem que acondicionar elas de forma apropriada, etiquetar isso, né, e se preocupar com a cadeia de custódia. O que é a cadeia de custódia? No momento que você, por exemplo, vamos supor, houve uma invasão num servidor, você está arrecadando um disco rígido daquele servidor, que aquele disco rígido tem uma evidência de um crime. Então você tem que ter documentado, desde o momento em que o primeiro cara que chegou ali
e coletou aquele disco até o momento que aquilo foi para a polícia, foi para um exame pericial para levantar e produzir uma prova a respeito disso. Então todo esse caminho ele tem que ser documentado, porque você pode eventualmente ter alterações naquela prova. Então, se há alterações, você tem que justificar e você tem que provar que aquela alteração foi desejável e não foi uma coisa que foi plantada, né? Então, isso é uma preocupação que a polícia tem e como o primeiro elemento a chegar no incidente não vai ser a polícia, vai ser a equipe de tratamento de incidente ou até a pessoa da TI que descobriu o incidente, né? É importante que vocês tenham essa preocupação, né? Em isolar o incidente, separar as evidências. Claro, você tem um problema aqui que eu vou falar mais na frente, que é restabelecer o serviço, né? O servidor foi invadido, aquele servidor às vezes tem um papel importante e você quer colocar ele no ar o mais rápido possível. Isso contrasta com a ideia policial, que é o quê? Preservar a evidência, né? Então, eventualmente você faz uma cópia, coloca no ar e, se possível, preserva a evidência original, né? Isso está descrito na norma também. Uma vez que você coletou as evidências, você vai partir para o exame. Então, você vai transformar aquilo ali em informação. Então, você vai identificar, extrair, filtrar e documentar. Filtrar é uma questão importante, porque quando você coleta, por exemplo, um HD, uma quantidade de log, você tem uma série de registros ali que não tem relação com o incidente, né? Então, você separar o que é importante, isso é um passo importante. Inclusive, vocês que estão dentro da empresa, que conhecem como o ambiente de vocês funciona, muitas vezes são mais apropriados para fazer essa separação no primeiro momento do que uma equipe policial que vai chegar no momento posterior. A terceira fase seria analisar, então identificar as pessoas, correlacionar e reconstruir, documentar, né? Nem sempre isso é possível, né? A capacidade de investigação policial ela é ampliada em relação a uma investigação dentro de uma empresa, mas você fazer um reconhecimento inicial, você levantar a informação já é importante, e documentar os resultados, né? Veja que esse processo ele é cíclico, né? Então você coleta uma evidência, essa evidência pode levar para outra evidência, que pode levar para outra evidência, então você pode ter, né, que repetir o processo várias vezes até chegar no fim. Isso é uma visão geral, né? Sobre a questão das evidências, isso aqui é importante. Existe uma etapa de preparação aqui que é talvez a etapa mais importante, né? Se você não se preparou, na hora que o incidente aconteceu, vai ser difícil você produzir um bom resultado. Então, a primeira etapa da preparação é você ter um ETI formalizado, né? Então, se você tem uma empresa e você tem uma área de TI, se você tem um órgão, etc., é importante que você tenha essa preocupação de ter uma equipe de tratamento de incidentes. Isso é diferente de você ter uma equipe de segurança, né? Uma equipe que vai, sei lá, configurar um firewall, configurar um antivírus, configurar um anti-spam. É diferente você ter uma equipe que está preocupado em documentar, tratar incidentes, né? O pessoal do CAIS aí vai orientar isso muito melhor do que eu. Então, você formalizar isso dentro da sua empresa, assim, você tem ganhos enormes, né? A nossa experiência, se a gente lida com uma empresa que tem uma ETI, o ganho realmente impressionante. Treinamento, essa equipe tem que saber como construir um ETI, como é que ela funciona, ela tem que saber, sei lá, duplicar uma mídia, né, de forma a preservar toda a informação, né, usar uma ferramenta de aquisição, seja um SleutKit, seja uma ferramenta comercial como um FTK, um Incase, etc. Então, essa equipe ser capacitada é importante, porque ela vai ser acionada num momento muitas vezes crítico, né, e você ali não tem muito tempo para ficar olhando o tutorial na internet para aprender a fazer as coisas, né? Então, essa preparação, assim, eu diria que é uma das questões mais importantes. A coleta, né? Como é que faz a coleta, onde é que armazena, qual ferramenta usa, como é que adquire isso, né? Isso é quase uma arte, né? Você pode ter um caso simples como, sei lá, duplicar um HD SATA, como você pode ter informação que está armazenada no mainframe dentro de um disco RAMAC que você não vai ter acesso físico para fazer a cópia, né? Então, cada caso é um caso, às vezes você duplica um disco, esse disco
ele fazia parte de um RAID com uma série de outros discos, então também é um problema sério. Então todas essas questões são questões que a equipe tem que estar preparada para lidar, né? Então tudo isso entra nessa questão do treinamento e você ter ferramentas apropriadas para fazer essa aquisição. Tá? Não necessariamente você precisa adquirir ferramentas, existem ferramentas gratuitas que fazem, mas a equipe tem que estar treinada e ela tem que saber fazer isso, né, e não ficar batendo cabeça no momento que a coisa acontece. A preservação, né, gerar hash dessa informação, gravar em mídia, se possível, né, hoje a quantidade de informação fica um pouco prejudicado isso aí, né, a gente tem um problema dentro da perícia de gravar informação, por exemplo, em disco Blu-ray, às vezes o juiz não tem leitor Blu-ray para poder ler, né, então são problemas que a gente tem. Identificar, embalar, etiquetar, transportar de maneira segura, né, um disco é um equipamento mecânico, então se ele tomar porrada, ele pode danificar, se ele ficar sacudindo no fundo de um carro, por exemplo. Então você ter uma embalagem apropriada para isso é importante. E a comunicação, né? Redigir um relatório, tentar correlacionar as informações, elaborar esse termo de custódia, ou seja, documentar todo mundo que teve acesso àquela evidência, né? Anexar as evidências, proteger o sigilo se necessário, né? Às vezes aquela informação é uma informação sigilosa da empresa, então você não... O caminho até a polícia você vai preservar, você pode até tomar a opção de criptografar a informação e formalizar essa entrega. Então, o tratamento das evidências envolve toda uma questão de identificação, coleta, aquisição e preservação. Tá? Figurinha bonitinha aí. Bom, algumas considerações. A evidência digital ela é frágil, né? Então, ela pode ser facilmente alterada, diferente de um local de crime, onde você tem DNA, sangue no chão, impressões digitais, etc, etc. Né? A evidência digital, você às vezes com um comando, você apaga um HD inteiro, né? E às vezes é difícil recuperar a evidência se foi sobrescrito. Então, por isso que é importante essa questão de quem tem acesso primeiro à evidência ter a preocupação da preservação. Né? Então, claro, você tem um dilema aí, que é colocar o serviço no ar ou preservar a informação. Né? Então, você tem que ter uma solução de compromisso aí. Né? Você vai ter sendo pressionado pela empresa para restabelecer o serviço e, ao mesmo tempo, se aquela conduta foi resultado de uma ação criminosa, você vai ter que ter uma preocupação em preservar essa evidência. Então, duplicar um HD não é rápido, então muitas vezes você vai ter um certo trabalho para restabelecer o serviço e preservar a evidência, mas isso é uma coisa que tem que acontecer e, como foi dito anteriormente, sua equipe tem que estar preparada para isso. A evidência é volátil, né? Você tem, por exemplo, você pode precisar coletar a memória do servidor, não só o disco. Essa memória, se você tirou da tomada, ela se perde. Então você tem essa importância da preservação e a questão do ativo ser crítico, né? Como eu falei anteriormente, você tem que estar preocupado entre restabelecer o serviço, porém preservar, né? A gente tem a gente lida com essa questão diariamente porque as equipes de tratamento de incidente, elas têm uma preocupação de tirar aquilo do ar rapidamente para não afetar outras pessoas. Isso é uma preocupação legítima, é uma questão legítima, mas a polícia realmente, muitas vezes, necessita daquela informação para uma investigação. Então, muitas vezes, a gente recebe um caso, vamos supor, um malware, onde é que isso estava hospedado? No endereço tal. Você vai ver, o endereço já não tem mais, né? Então, você já tem dificuldade de vincular. Ou você tem um malware que baixa outro malware em algum outro lugar. Então, aquele link final se perdeu também. Então, você tem, né, esse dilema aí de você tirar do ar as coisas para evitar que outras pessoas sejam afetadas por aquilo ali, mas também preservar para que você possa conduzir a investigação posterior. Algumas questões a mais, né? Minimizar o manuseio, né? Por isso a gente fala sempre que a gente faz análise sempre na cópia.
Então você arrecadou um disco de um computador, você faz uma cópia e analisa a cópia, né? Aquele original você guarda, né, para se você precisar fazer uma contraprova. Claro que nem sempre isso é possível, né? Às vezes o disco em si, né, não tem, você não consegue duplicar ele, né? Como eu dei um exemplo anteriormente, um ramak de um mainframe, né? Você não tem como sacar aquilo ali, até pelo tamanho, e fazer uma duplicação, né? Então você vai ter que contar com a equipe que entende daquilo ali para fazer uma cópia o mais fiel possível daquela informação, mas isso pode não ser viável fazer a cópia física. Você tem esse problema às vezes com o smartphone também. Smartphone, hoje em dia, é muito difícil você conseguir fazer uma cópia literal, né, do disco do smartphone. Ele tem uma série de proteções, criptografado, você não consegue acesso físico, então você tem que se contentar com a cópia lógica, né? Então, assim, você sempre visa copiar o máximo possível, a coisa mais baixo nível possível, mas às vezes não é possível. Importante você documentar tudo que você está fazendo, porque aquilo vai ser valioso, porque a polícia vai ter que reproduzir aquelas ações, aquele comportamento. E, como já falei, né, várias vezes, ter recursos humanos capacitados. Se você não tem equipe, vai ser muito difícil agir nesses casos, né? Então, assim, estar preparado, né, a gente costuma dizer que não existe segurança 100% e que, eventualmente, alguma coisa de ruim vai acontecer e você tem que estar preparado. Mais alguns princípios, a questão da pertinência, isso é importante. A gente teve casos em que o órgão coletou uma quantidade absurda de informação, boa parte da informação não era pertinente ao caso, e isso gera uma dificuldade aí de você conduzir o trabalho. A equipe da empresa a pessoa, são os mais, como é que eu diria, capacitados para dizer o que é importante ou não, né? São eles que conhecem a topologia da empresa e sabem todos os elementos ali que podem ter informação. Então essa parte da triagem é importante, né? Então se a evidência não é pertinente, não faz sentido você juntar. Claro, uma coisa é a comunicação do incidente para a polícia, outra coisa é a preservação, né? A preservação você vai estar preocupado em preservar o máximo possível, né, dentro da razoabilidade, mas na hora que você vai comunicar um incidente, você precisa fornecer elementos que sugiram que houve uma conduta criminosa, né? Então, senão a gente não consegue nem iniciar a investigação. Então, essa questão é importante. Confiabilidade, né? A evidência é o que diz ser, né? Não foi plantada, não foi alterada, não foi excluída. E a questão da suficiência, né? Você coletar uma quantidade de vestígios suficiente para permitir uma investigação. Muitos casos a gente não tem, né, a quantidade de elementos é muito pequena, né? Às vezes a empresa não tinha log, não habilitou auditoria, o log rodou e não tem mais o log da época do incidente, então todas essas questões são importantes. Os pontos-chave, né? Auditabilidade, o processo ser auditável, você conseguir reproduzir aquele processo, ele ser repetível, né? Isso para a polícia é muito importante, porque isso vai para a justiça e você precisa provar que aquilo aconteceu daquela forma e você conseguir repetir o processo e aquilo ter boa justificativa, né? Então, as etapas do tratamento, né? De novo, identificação, coleta e preservação. Então, de novo, a parte de investigação, né, buscar, reconhecer e documentar, né? Veja que a gente fala em documentação o tempo todo, né? Quanto mais documentação tiver, mais fácil para a polícia agir em cima. Priorização com base na importância do ativo e na volatilidade da evidência, né? Você vai coletar o que é mais volátil primeiro. Então, se você vai coletar a memória do servidor, ela é mais volátil do que o disco, né? Então, você vai dar prioridade a essa coleta primeiro. E pensar um pouco em evidências e atributos, tá? Isso é mais importante num caso físico, né? Um pendrive, uma partição criptografada, né? Você pode ter um caso onde você tem um acesso indevido de dentro da empresa, né? E aí uma baia do servidor, alguma coisa
ser um elemento importante. A gente lida muito com isso em busca e apreensão. Então hoje você tem coisas, né, esquisitas como isso aqui, né? A gente faz isso aqui meio na brincadeira, né? Um pendrive disfarçado numa dentadura e um pendrive disfarçado num dedo. Mas hoje você tem cartões micro SD que tem um tamanho ridiculamente pequeno, né? Então a pessoa consegue esconder informação muito facilmente, né? Seja no fundo do bolso de uma calça, ou no alto de uma prateleira, ou embaixo de uma mesa, né? Então isso é um desafio que a gente tem, né? Muitas vezes as evidências estão online, mas às vezes você pode ter, né, essa questão e é difícil realmente identificar isso. Em caso de pornografia infantil, por exemplo, a gente tem muito esse problema, né? O cara esconde as evidências da melhor forma possível, né? Então, hoje tem micro SD de 256 GB, né? Dá para você esconder o mundo ali dentro. A questão da volatilidade, né? O processador e os registradores são o elemento mais volátil, né? Dificilmente a gente coleta essa informação. A memória RAM, né? A memória volátil, né? Você vai ter ali informação de processos. Se tiver criptografia do disco, vai ter a chave criptográfica. Vai ter tabela de rotas se for um roteador, vai ter cache de ARP, ou seja, as máquinas com que aquele computador se comunicou. Então você vai ter uma série de informações ali. Então pode ser importante coletar essa informação, e o disco rígido, que vai ter o sistema operacional e todos os arquivos de usuário, né? Então, pela ordem de volatilidade aí, a gente tem esse nível de coleta. Essa questão da coleta de memória é interessante porque a gente tinha uma doutrina anterior que, tipo, em local de crime, o computador está ligado, tira da tomada. Hoje não é mais possível você agir dessa forma. Se esse disco rígido estiver criptografado, você tirar da tomada, você perde a memória e você não tem mais como recuperar a chave de criptografia. Então, hoje já se tem uma doutrina diferente, né, de fazer dump de memória, né, e isso não é tão trivial quanto fazer dump do disco rígido, né? Você vai ter que ter acesso ao sistema operacional, espetar alguma coisa ali, e isso gera alteração da prova. Então, isso é um processo que tem que ser feito com muito cuidado. A questão de coleta, né, como eu falei, duplicar a evidência e acondicionar de forma apropriada. Um disco rígido, especialmente sem ser o SSD, né, ele é sujeito a questões físicas, né, então isso está numa embalagem apropriada, é importante. Sobre a coleta, né, a obtenção de dispositivos computacionais envolvidos e a geração da cópia da evidência digital. Então, a gente prefere sempre o disco rígido inteiro, né? Se você puder duplicar o disco rígido inteiro, perfeito. Se você não puder, a partição. Se você não puder, os arquivos, né? Às vezes a quantidade de informação também inviabiliza, né? O cara tem na empresa dele um storage de 200 tera, você não tem como duplicar isso. Então, você vai tentar partir para melhor abordagem, né? Hoje é muito comum você ter virtualização, né? Então o disco de um servidor em geral é um disco virtualizado. Então ali é fácil de você fazer o dump de memória e fazer a cópia do disco rígido, que na verdade é um arquivo, né? Mas cada caso é um caso, a gente pode encontrar diversas questões nisso aí. Evitar sempre possível métodos que alterem a evidência, né? Como eu falei, a ideia é sempre, o caso ideal é você ter um bloqueador de escrita, duplicar bit a bit a evidência e pronto, né? Nem sempre você consegue fazer isso, né? Smartphone é um caso clássico, muitas vezes você não consegue fazer aquisição física, né? E você pode ter outros dispositivos, por exemplo, que é armazenado em firmware. Às vezes fazer a cópia desse firmware não é tão simples, então você pode ter ali uma série de casos e você tem que ter uma equipe preparada para isso. Documentar o processo, né? E às vezes pensar em outros materiais, né? Algum papel, né? Às vezes um cabo de alimentação, por exemplo, notebook, né? Notebook, às vezes você quer arrecadar ele ligado, porque você quer fazer o dump de memória, você não tem viabilidade de fazer na hora.
Então, você ter o cabo pode ser importante, né? Se a bateria acabar, ele vai desligar. Então, são decisões que você tem que tomar. Como eu falei, muitas vezes você não consegue copiar tudo, né? O disco é muito grande, é um storage, é um serviço crítico que você não consegue deixar offline para copiar. Às vezes tem RAID, às vezes a tecnologia não permite. Então, a solução é a aquisição lógica, né? Ou a partição, ou o diretório, ou os arquivos relacionados ao incidente, né? Às vezes você só consegue fazer a cópia, o importante é você tomar essa decisão na hora e copiar o máximo possível. Sobre o que eu falei, né? Duas situações, você às vezes o equipamento está ligado no momento e o equipamento está desligado. Se o equipamento está desligado, é muito mais simples, né? Você basta fazer a duplicação, pronto. Se o equipamento está ligado, a gente hoje recomenda que você não desligue o equipamento. Você, né, pode ter alguma armadilha ali. Pode ter, o disco pode estar criptografado, pode ter alguma coisa que na hora que ele inicializar, ele vai apagar alguma evidência, né? Os dados voláteis ele vai perder. Então, a ideia é tentar fazer o dump da RAM, fazer a duplicação com o disco ligado e pronto, né? Pode ser que dê algum problema, pode, né? Todos esses processos são passíveis de falha. O importante é a gente tentar minimizar essas falhas. Sobre a preservação, né? Alguém comentou aqui a questão da integridade, né? Então, você ter hash de tudo que você coletar. Então, se você coletou uma partição, tirar hash da partição. Se você coletou um disco, tirar hash do disco. Se você coletou um conjunto de arquivos, tirar hash de todos os arquivos. Né? Colocar aquilo num arquivo único e tirar hash do conjunto do arquivo de hashes, né? Digamos assim. E acondicionamento apropriado, né? Proteção contra choque, calor, umidade, magnetismo, etc. Isso é muito importante, né? A fonte de tempo. Isso tem a ver com a questão da preparação, né? Se você não tem NTP na sua rede, se você não tem sincronização de tempo nos seus dispositivos, na hora que você for correlacionar os eventos, vai dar tudo errado, né? Então é importante que você tenha, né, previamente configurado todos os seus equipamentos, inclusive equipamentos de rede, roteadores, switches, tudo que você puder configurar para sincronizar a hora é importante. É importante pensar no horário de verão, né? Muita gente acha que NTP sincroniza fuso horário automaticamente, isso não é verdade, você tem que configurar em cada equipamento, né? Então a transição do horário de verão é importante. Claro, você pode chegar num caso, né? A ETIR pode chegar num caso em que ela não conseguiu, né? Ela não teve, como é que eu diria? Ela não teve poder para fazer essa configuração. Aí é importante você documentar se há uma diferença de horário. Tipo, olha, esse log aqui está com meia hora de atraso, esse log está com 3 horas de atraso. É importante você documentar isso, porque na hora que você for correlacionar, você vai ter que abater esse horário. Registro de eventos ativos, isso é importante você ter configurado antes, né? Não sei se alguém já passou por isso, né? O Windows ele rotaciona automaticamente o log de eventos. Às vezes o computador está ali, é um servidor, né? Você aperta o Shift ali, ele aparece essa mensagem: o log de eventos está cheio, né? Ou seja, aquilo ali não vai te ajudar muito, né? Então você planejar esse registro de eventos e você ter um elemento central que colete isso, né? E armazene por um tempo razoável, né? A norma recomenda 6 meses, é importante, né? Você não sabe quanto tempo você vai levar para descobrir aquele incidente, né? E aí quanto de informação você vai precisar para trás para saber exatamente o momento em que o invasor entrou naquele sistema ou fez aquela atividade, né? Se possível, armazenar esses registros em outra máquina, né? Essa máquina tem uma proteção a mais para que o cara não consiga entrar invadir uma rede e destruir os redes de auditoria, né? Isso tudo você tem que ter dado antes. Coleta e preservação, né? Isso aqui em geral, é responsabilidade da ETI, né? Que é o primeiro elemento que vai chegar ali, que tem capacidade de fazer isso, né? Então, muitas vezes,
houve um incidente, quem vai coletar aquilo ali no primeiro momento é a empresa, é o órgão, não é a polícia, né? A polícia vai chegar no momento posterior. É diferente de, sei lá, um homicídio onde você vai lacrar tudo ali e chamar a polícia, né? É uma situação diferente. Né? Mídia de armazenamento você tem que ter à mão, né, disponível. Existem equipamentos como Talon, XRY, etc., que fazem equipamentos físicos onde você espeta um HD, ele faz a cópia. Né? Se você puder ter um equipamento desse é interessante, senão você ter um notebook, alguma coisa, um HD grande, né, que você consiga fazer essa cópia. Ir atrás dos registros de eventos, né? Às vezes você tem evidência ali num servidor específico que foi comprometido, mas você tem eventos em todos os ativos da rede, né? Um roteador, um firewall, um IDS, um antivírus de rede, etc. Então, esses eventos periféricos, né, são importantíssimos também, devem ser coletados. Né? Tirar a hash de todos os arquivos, então a equipe tem que estar pronta para fazer isso de forma fácil. Jogar esses hashes todos no arquivo e tirar a hash do arquivo de hashes. Né? Lacrar material, termo de custódia, né? A norma tem uns modelos, né, no finalzinho dela. É importante dizer que essa norma não é exaustiva, ela não é perfeita, então assim, ela é uma orientação, né? A gente, na medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai construindo essa relação e esse conhecimento. Né, a triagem do material é importante, né, eu coloquei aqui, a norma não fala especificamente na palavra triagem, mas é importante que a ETI saiba separar esses registros relevantes, né, pensar num intervalo de datas, tentar precisar quando o incidente aconteceu, coletar tudo relativo ao caso, né, não ficar coletando coisas que não têm relação com o caso, né, e procurar um conjunto de evidências que, primeiro, caracterize o incidente, né, se o conjunto não caracteriza o incidente, é difícil você iniciar a investigação. E, se possível, apresente indício de autoria. Um e-mail, um endereço IP, né, qualquer coisa pode ser importante para a gente. Né? A polícia ela tem uma capacidade de investigação um pouco além da ETI, porque ela é capaz de pedir a quebra dos e-mails, pedir o assinante do endereço IP, né, ela tem uma capacidade de investigação um pouco mais ampliada, né, e fazer trabalho de campo, etc. É importante dizer que isso, né, o órgão e a ETI são responsáveis por isso, né, tanto da preservação quanto da caracterização do incidente. Né? Não adianta, sei lá, trancar o data center, desligar a luz e dizer, ó, polícia, todo seu, né? A coisa não funciona dessa forma. Quem conhece a rede são vocês, então você tem que ter um trabalho de parceria aí, senão a coisa não anda. Questão da comunicação, né? Então, na norma tem um modelo de relatório e com os campos que são importantes, né? Aí as questões práticas, né? Envelope lacrado, rubricado, encaminhar a autoridade responsável. Em geral, a Administração Pública Federal encaminha, vocês vão, no caso a ETI vai encaminhar para o presidente, o diretor, o responsável da empresa, e esse responsável vai encaminhar para a Polícia Federal, seja para o superintendente regional, no caso do estado, ou para o diretor-geral, né, se for o federal, então tanto faz aí, a coisa vai caminhar internamente. Né. Preocupação com a privacidade e o sigilo, né, por isso a questão do envelope lacrado e rubricado. Então, assim, já indo para os finalmente, né, a ideia aqui é falar um pouco dessa questão de tratamento de incidentes, né, quais são as responsabilidades da ETI, por que criar um ETI, por que isso é vantagem, e a questão da comunicação para a polícia. Né. Então, a gente tem que mudar um pouco esse paradigma aí de não apenas pensar em restabelecer o serviço. Né. Infelizmente, o Brasil tem uma cultura ainda de, digamos assim, varrer a sujeira para debaixo do tapete. Né. Então, põe no ar, nega até a morte que foi invadido e pronto, né? Então, essa realidade gera impunidade porque não vai ter investigação, né? Então, a gente tem que pensar um pouco sobre isso. Importância da coleta, da preservação do sigilo da custódia, né? E como essa
essa questão aqui, ela é compartilhada, tá? A polícia não vai ter como estar no local de crime imediatamente. A evidência, ela é volátil e ela é frágil, né? Então você tem que ter uma solução de compromisso aí para que a empresa, né, a ETI, saiba preservar essa informação e encaminhar para a polícia, né? Então essa relação a gente está construindo aí, né? E a gente já tem bons resultados nisso aí. Então a ideia é deixar essa questão aí, né, de que a gente tem que trabalhar junto. Sobre cursos, né, a Escola Superior de Redes tem um curso de análise forense, né, então se você está pensando em montar um ETIR, é um curso bom para isso, né, o CERT-BR também tem um curso da Carnegie Mellon, então se você ir atrás de treinamento é importantíssimo. E por fim eu deixo aí meus contatos, né, depois do webinar, se alguém quiser me mandar um e-mail, trocar uma ideia, a gente está à disposição. Então é isso, eu passo a palavra aí para o pessoal do CAIS para a gente tratar das questões das perguntas. Legal, pessoal. Bom, Ivo, obrigado pela apresentação. Foi muito interessante entender como funciona um pouco da dinâmica, né, do trabalho de vocês. Eu acho que foi bem legal mesmo. Bom, pessoal, vamos abrir agora para as perguntas. Eu já fiz a anotação de algumas, então peço que vocês coloquem as perguntas aí no chat. Vamos ter em torno de uns 10 minutos, mais ou menos, para que a gente consiga responder algumas delas. E aí a gente encerra, tá ok? Eu vou pegar aqui, o Ivo, bom, o Cristiano, ele fez uma pergunta da parte de coleta de evidências. Ele estava querendo entender um pouco melhor qual o tamanho mínimo de um dispositivo, um de HD, para vocês fazem a coleta de uma estação, quando vocês vão fazer uma análise. Ele cita aqui 1 tera, alguma coisa do tipo. Olha, isso varia muito do capacidade financeira da equipe, né? Talvez 1 tera seja suficiente para alguns casos, mas você corre o risco de chegar num local e 1 tera não ser suficiente. Né? Então, assim, a gente não tem um número, até porque isso varia muito, né? O preço dos HDs vai diminuindo e hoje você ter 10 tera em casa não é nada de outro mundo, né? Eu mesmo, particularmente, tenho 4 tera em casa. Legal. Aqui, o Omar também, ele está falando uma pergunta sobre a legislação. Ele fala, prezado Ivo, como você vê a legislação atual, especialmente o Marco Civil da internet, em relação à segurança da informação? Algo a destacar? Olha, eu não sou especialista em legislação, né? Eu sou perito criminal, minha formação é mais técnica, né? Mas a gente acaba lidando, né, com essas questões no dia a dia. Bom, em relação ao Marco Civil, o que a gente, visão, né, nossa polícia, né, claro, vai ser um pouco, vai puxar a sardinha um pouco para o nosso lado. O Marco Civil tem uma questão que dificulta o trabalho da gente, que é a questão de pedir, como é que se diz, pedir ordem judicial para pedir log de acesso. Tá? A gente tem visitado outros países e isso não é comum em outros países, né? Então, por exemplo, eu fui na Coreia do Sul, o próprio Estados Unidos, né? Muita informação você pede de forma, você não precisa de uma ordem judicial. E pedir um cadastro de um endereço IP, muitas vezes, é uma informação que é crucial para a investigação, né? Então, eu entendo as questões de privacidade, né? Eu também sou cidadão, eu também quero privacidade da minha informação, mas no caso da investigação policial a gente precisa ter agilidade. Então a gente, como sociedade, eu acho que a gente tem que debater essas questões e chegar no meio termo que seja bom para os dois. Ok. Agora tem uma do Kempis aqui. A empresa pública não possui ETIR ou normas para o uso de computadores. Eu, como TI da empresa, tenho o direito de olhar os arquivos dos usuários em caso de possibilidade de suspeito de pedofilia? E outra pergunta é, em caso de identificação de pornografia entre os arquivos dos usuários,
pode-se fazer uma busca completa por arquivos de pornografia infantil? Tá, isso aí talvez um advogado fosse responder melhor do que eu, né? O crime de pornografia infantil prevê tanto o armazenamento quanto a distribuição. Eu tenho a impressão de que você, preventivamente, digamos assim, monitorar os arquivos dos funcionários, eu não sei até que ponto isso é possível ou é correto, né? Por um lado, a informação é da empresa, né? Acho que cabe aí uma discussão jurídica a respeito. Mas, assim, se você tem uma denúncia na empresa, ou se você tem conhecimento de armazenamento de fotos de pornografia infantil, sim, é evidente que isso deve ser apurado e deve ser comunicado à polícia, né? Legal. Tem aqui agora do Diego, ele está comentando sobre um incidente que ocorreu no FB. Eles já separaram as evidências e agora ele está perguntando os próximos passos, que se agora é ir para a Polícia Federal. Sim, seria, né, vale a pena dar uma olhadinha na norma, ver se está tudo do jeito que se espera, e aí comunicar formalmente à Polícia Federal, né? O ideal é que a autoridade máxima da sua instituição faça isso, né? Sei lá, o reitor da universidade, né, o presidente da empresa, etc., faça essa comunicação, mas sim, não tem nenhum problema. Ok. Agora é uma aqui para o CAIS mesmo, viu, Ivo? É do Henrique. Tá. Rodrigo, qual o procedimento para verificar se os servidores de rede estão infectados por botnet e quais informações são necessárias? O seu time pode ajudar a realizar tal análise. O CAIS, Henrique, ele é um braço de apoio em situações como essa, e sim, a gente pode ajudar vocês. O caminho mais fácil é fazer um contato conosco mesmo, ou por e-mail, ou pelos nossos telefones. O e-mail do CAIS é cais@cais.rnpbr. E caso você tenha algum tipo de problema ou qualquer coisa que possa estar te ajudando aí a buscar uma solução para o incidente, a gente pode ajudar vocês sim. Só entrar em contato conosco, tá? Tem uma agora aqui do Rafael, Ivo. Identificamos uma evasão nos sistemas que usava infra e isso é interpretado como crime. Então, acho que provavelmente ele fala que foi invadido o sistema dele, e se isso é interpretado como crime. O IP do invasor é externo ao Brasil, mas os arquivos estão escritos em português, supostamente oriundos do Brasil. Sim, invasão é crime, né? Foi um dos que a gente comentou lá no início, né? Se eu não me engano, artigo 154, daquela lei Carolina Dickmann. Então, sim, se você tem evidências de invasão, o importante é você preservar essas evidências, coletar tudo que tiver de pertinente e encaminhar para a polícia. Isso aí não... Eu acho que o Carlos aqui ele tem só uma questão de qual a visão da Polícia Federal em utilizar a Deep Web, mas... Tá, Deep Web, né, Dark Web, hoje mudou um pouco o termo, basicamente é você usar redes de anonimização como Tor, 2P, etc., né? A gente costuma dizer que a ferramenta, você não pode culpar a ferramenta pelo comportamento do ser humano, né? Então essas ferramentas são importantes, né? Você tem jornalistas, você tem pessoas em regimes autoritários que usam essas ferramentas para se comunicar com o mundo externo, né, para denunciar, etc. Então, assim, a Polícia Federal em nenhum momento condena o uso dessas ferramentas. É claro que elas também podem ser usadas para condutas criminosas e dificultam a investigação, né? Mas no momento a gente vai criminalizar as ferramentas. Pessoal, a gente vai abrir para quase finalizar mais algumas perguntas só. Vou fazer uma aqui que é do Marco e do Giancarlo, que são um pouco similares. Um usuário que invadiu um servidor a fim de detectar falhas, em caso de análise de vulnerabilidade, após ter o acesso, comunicar ao administrador, isso caracteriza crime? Então, né, eu comentei lá atrás a questão do dolo, né? Para você ter um crime, você tem que ter um objetivo criminoso, né? O cara tem que ter, né? Então, por exemplo, pentest, né? A empresa autorizou você a ir lá e procurar vulnerabilidades. Não, isso não é crime.
né? Claro, a empresa autorizou antes. Você não vai sair invadindo o servidor dos outros para comunicar ao administrador. Isso não é correto, né? Eu sugiro você conversar com a empresa antes e obter essa autorização formal para fazer isso. Legal. Bom, pessoal, acho que, infelizmente, a gente vai ter que encerrar aqui. Acho que as perguntas foram bem interessantes, a palestra foi bem interessante, Ivo. Achei que agregou muito a comunidade saber um pouco da dinâmica e da rotina de vocês. E qualquer novas perguntas, nós vamos tentar respondê-las por e-mail. E, mais uma vez, eu acho que, em nome da RNP, gostaria de agradecer a todos e desejar uma boa tarde. E nós já vamos encerrando por aqui, ok? Obrigado, Ivo, Okay. obrigado a todos. Agradeço aí a oportunidade e obrigado pela presença de vocês. Legal.